Obrigada, viu, por aceitar nosso convite. A gente está muito feliz de contar com a sua participação. É a nossa primeira live, então a gente vai abrir com chave de ouro aí, com certeza. Obrigado pelo convite. Eu gostei bastante da iniciativa de vocês, né? Acompanhei esses dias agora também tudo que vocês têm feito e fiquei muito feliz pelo convite, porque o tema é muito importante, né, Silvia? É um tema assim fundamental. A gente trabalha com isso, a gente vive isso, né? Então a gente sabe o quanto que isso é importante. E eu acho que Isso esse mesmo. papel de informar, de disseminar essa informação, né, o conhecimento é crítico assim na medicina atual. Isso mesmo, eu queria me apresentar porque eu tenho certeza que muita gente aqui não me conhece. Meu nome é Silvia, eu sou oncologista clínica. Trabalho atualmente em Sinop, no Mato Grosso. Faço parte aqui do grupo do Meu Guia Oncologia. Nós somos 5 oncologistas clínicos, todos formados aí no C. Camargo, e cada um em uma região do país. A gente achou legal fazer um grupo Uhum. pegando várias pessoas. Então a gente tem oncologista aí em São Paulo, a Natasha que ficou aí no AC Camargo, o Augusto que está em Salvador, a Poli que está em Porto Velho, o Felipe que está em Goiânia e eu que estou no Mato Grosso. Está cada um numa região. E aí a gente criou esse grupo, esse Instagram, site, a gente vai ter tem outros projetos aí para fazer podcast, cursos, aulas, para falar de oncologia de uma forma mais dinâmica e aproveitar aí a internet que ultimamente tem sido a principal fonte de informação, né, para toda a população, né, e tanto população leiga quanto profissionais de saúde. A gente tem que atingir também essa área das redes sociais, das plataformas. E a gente te convidou, né? Porque o senhor, para quem também não conhece, o Dr. Felipe, que está aqui acompanhando a gente, ele é cirurgião oncológico, é head dos tumores abdominais do AC Camargo e diretor do Instituto Integra Saúde, em São Paulo. É um cirurgião oncológico muito bem conceituado, experiente, né? Uma referência na área de tumores abdominais. E ultimamente a gente, né, notou também o seu engajamento, a sua forma fácil de comunicação, sua presença nas redes sociais, com cursos, vídeos, lives, e a gente achou que seria interessante unir a nossa ideia, né, e o seu conhecimento, a sua experiência e a sua habilidade também de comunicação para trazer essa informação aí de forma bem fácil, bem dinâmica, para a gente abranger aí o maior número de pessoas possível. Muito bom, parabéns mesmo. É um grupo bom, né? Um grupo bom que vocês conseguiram reunir gente de todos os estados. Depois da formação, se espalharam, né, pelo Brasil. E eu acho que isso é fundamental, né, Silvia? A gente sabe e o quanto que isso pode impactar. E é um trabalho de formiguinha, e aos poucos isso vai crescendo. A gente, inclusive, recentemente, um tempo para cá, a gente começou a divulgar mais informação para pacientes, para médicos, né, em vários níveis. A gente sabe que isso é importante, porque realmente esse conhecimento, se a pessoa realmente tivesse conhecimento na hora que ela precisar, se ela precisar, ela tem um guia, né, pelo menos um início do que fazer, do que procurar, quando suspeitar. E o diagnóstico de câncer é fundamental. Então, é isso que a gente tem focado bastante, da importância do diagnóstico precoce. Para nós, oncologistas, é fácil, acho que, entender isso, né? Essa relação direta do diagnóstico, quanto antes, melhor. A gente sabe que as chances de cura estão diretamente relacionadas, primeiro, ao diagnóstico mais cedo possível, a um tratamento bem realizado, a oportunidade de ter acesso a um bom tratamento, a cirurgia, ao tratamento multidisciplinar, né, que é feito cada vez mais hoje, uma combinação de cirurgia com químio, com outros tratamentos. E quando isso não é possível, é um tratamento mais com tentativa de controlar a doença, de trazer de novo uma condição, eventualmente, de um tratamento curativo, né, ou mesmo a paliação, que é também muito importante. Isso. E a gente, como oncologista, né, a gente trabalhando direto nessa área, a gente sabe que geralmente não somos nós que fazemos o diagnóstico, Isso. né? Os pacientes são encaminhados para nós
com o diagnóstico já feito ou com uma forte suspeita por outros médicos, por generalistas ou por outras especialidades, por um ginecologista, um proctologista. E a gente vê na prática o quantas vezes esse diagnóstico, esse encaminhamento para a gente é um pouco demorado, né? Não por, às vezes não por má vontade, mas por não ter tido a suspeita diagnóstica no momento correto. Existe aí um atraso que o senhor percebe isso também? A gente. Sim, sim. Não, isso é muito interessante que você falou. Para algumas doenças, a gente tem que lembrar que as principais causas de morte, né, nos adultos, primeiro é a doença cardiovascular e o segundo é câncer, né, na maioria dos países do mundo. Sendo que em alguns países já a doença cardiovascular, que é no primeiro, já está ficando abaixo de câncer. E talvez um dado que muitos não saibam, mas do Brasil, 10% das cidades do Brasil, a principal causa de óbito em adultos já é câncer, não é doença cardiovascular. E tem um paradigma aí, né? A doença cardiovascular, de uma maneira geral, que ele está falando, né? O infarto, AVC, já se falou bastante, já se fala bastante há muito tempo, né? Para as pessoas, para a população, mesmo os médicos. Agora, se a gente for ver, falar de câncer, né? E aí eu achei interessante o tema que vocês colocaram, por que falar de câncer? Era um paradigma, as pessoas não queriam falar aquela doença, e mesmo colegas médicos, né? E eu lembro quando eu estava na faculdade também, que quase a gente não via o assunto, a gente via muito separado dentro das outras disciplinas, a gente tinha um pouquinho de câncer de pulmão na pneumo, a gente ouvia um pouquinho falar de câncer de estômago na gastro, mas a gente nunca viu, hoje em dia ainda, eu acredito que mais de 90% das faculdades não tem a disciplina oncologia e que deveria incluir, né, não só os principais tratamentos, mas principalmente como se fazer o diagnóstico, como rastrear. E um outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é realmente o papel do diagnóstico através dos sintomas iniciais. Porque isso vai desde o que a gente aprende, né, na faculdade inicialmente, mas realmente na oncologia moderna a gente já sabe que mesmo com o melhor rastreamento possível, né? Com os testes de rastreamento, que hoje em dia só existem, tem evidências apenas para 4 tipos de tumores, basicamente, né? Que são colo de útero, que é muito importante, tumores coloretais, para pulmão, né? Que a gente sabe, hoje em dia, para os pacientes de alto risco, aquele exame que pode avaliar possíveis tumores assintomáticos no pulmão, e os coloretais, né? Então, para esses tumores, a gente sabe que o rastreamento tem níveis de evidência alto na detecção. Mas os estudos mostram em nos países desenvolvidos, como por exemplo na Inglaterra, e também que o sistema de saúde é muito desenvolvido para prevenção também, né? Em que apenas 7% dos tumores, por exemplo, na Inglaterra, são detectados com rastreamento. E 57%, 60% ou mais, são detectados. Lá eles têm um sistema para detecção precoce através de sintomas. 60% são detectados com sintomas, não é com rastreamento. Rastreamento é muito importante, só ressaltar aqui, tem que continuar fazendo sim, né? É o screening, a prevenção. Mas a detecção precoce através dos sintomas é o que pode aumentar a detecção da maioria desses tumores numa fase mais precoce. E lembrando também que a maioria dos tumores não tem screening, não tem rastreamento, né? Então, realmente, a gente precisa, nós como médicos, a população precisa saber também dessa informação e a gente precisa disseminar. Então, a gente até recentemente ressaltou isso nas mídias sociais, todos pelo diagnóstico precoce do câncer. Porque essa informação está aí. A OMS mesmo, a Organização Mundial de Saúde, já deixou muito bem claro, já registrou que dentre as principais estratégias para o diagnóstico do câncer, para o combate ao câncer, vamos dizer assim, temos a educação da população, né? A promoção da saúde, a educação do médico
para esse diagnóstico, para a excelência desse diagnóstico precoce, né? E o acesso ao tratamento. Então, realmente são fundamentais aí nesse aspecto. Isso, muito bom. E assim, a gente vê na prática até educar os médicos generalistas é importante, porque a gente que está ali no dia a dia escuta, né? Eu já ouvi paciente falar que estava com uma queixa ou um determinado sintoma, um sangramento, mas o médico comentou, pela sua idade não vai ser nada de grave, não é, né? Estava com sangramento por via retal. Não vou pedir uma colonoscopia, porque é muito raro ter câncer nessa idade sua, enfim, e aí atrasou mais o diagnóstico. Então, às vezes, porque realmente, quem não vê o dia a dia, né, quem não lida com oncologia, pode ter essa falsa impressão de que paciente jovem não vai desenvolver o câncer coloretal, mas a gente sabe que sim, pode, e na suspeita é melhor a gente investigar e diagnosticar precocemente, porque a gente sabe que quanto mais precoce, como o senhor comentou, maiores são as chances de cura. É o diagnóstico precoce que nos leva aí a tratamentos menos invasivos e a cura dos pacientes. Exatamente. Não, isso é que você falou, é isso mesmo. Porque, olha, a gente acaba, a gente sabe isso, obviamente, mas é só para que todos entendam, eventualmente, se não estão muito acostumados com o paciente oncológico, né? E essa é uma dúvida, uma preocupação que os médicos têm. Muitas vezes a gente ouve até bastante, né? Às vezes as pessoas não se sentem seguras nem de atender um paciente com câncer. Aí é muito comum a gente ouvir, não, eu não vou mudar nada da tua prescrição, volta para o seu oncologista, né? Você deve ter ouvido isso várias Com vezes. certeza. Ou a suspeita de um câncer, os médicos têm insegurança muitas vezes em como investigar, né? Qual exame eu vou fazer, qual o primeiro atendimento, de que forma eu vou organizar esse primeiro atendimento do paciente. E outra coisa, às vezes o paciente vem na consulta também para uma queixa que nem tem a ver, ele nem está se falando de câncer. E o médico tem que ter aquela atenção, ele tem que estar com a informação pronta para uso e a atenção imediata, assim, na conversa, ouvindo um sinal de alerta, um sintoma que a pessoa conhece, que se a pessoa sabe isso, o médico sabe, ele consegue identificar e, opa, então vamos investigar, olhar um pouquinho mais aqui. Porque, como você falou, na maioria dos tumores sólidos, por exemplo, né, eu vou falar um pouco da cirurgia também. Principalmente quando a gente fala de tumores sólidos, que não são aqueles do sangue, linfoma, leucemia. A maioria desses tumores sólidos, o principal tratamento curativo é a cirurgia, né? Como a gente sabe. Só que a cirurgia, ela é um tratamento local, né? Ela é loco-regional, que a gente chama. Então, e para que ela seja efetiva, para que ela realmente cumpra o seu papel, é preciso que a doença esteja restrita, mais localizada. Então, para que a gente faça o principal tratamento com possibilidade de cura da doença, é importante que ela esteja numa fase mais precoce. Então, essa é a ligação de diagnóstico precoce com tratamento curativo. E é o que a gente, infelizmente, vê passar. Então, como você falou, você também já viu isso acontecer, a gente vê sempre. Infelizmente, eu vejo isso quase toda semana, a gente vê. Os pacientes contando que tinham tais sintomas, fizeram alguns exames, muitas vezes até que detectaram alguma coisa, mas que não tinha ficado claro. A gente tem pacientes, só para ilustrar aqui também, que fizeram até uma biópsia, às vezes, de tumores. Tem esse outro detalhe, né? Na excelência do diagnóstico. Fez uma biópsia de um tumor, uma massa grande, 10 centímetros, mas que na época não foi uma suspeita, a biópsia não confirmou que era um câncer. Então, se esperou 1 ano, 2 anos, chegou a pandemia, esperou mais, no final era um câncer desde o início. Então, realmente, esse tipo de informação, e o que a oncologia mudou muito também, né? A oncologia moderna, hoje em dia, a gente consegue curar muito paciente, muita doença mais grave, e drogas novas, combinações, cirurgias mais complexas com segurança. Então, muita coisa mudou. Então, esse olhar que a gente chama, né, do olhar oncológico, a gente tem ressaltado bastante isso. Eu acho que é justamente essa questão. Eu acho que os médicos precisam estar com as informações prontas
na cabeça. Eu faço até uma analogia aqui com condutas de emergência. Sabe, Silvia? Por exemplo, o paciente chega com uma dor no peito suspeita do infarto, né? Como eu falei, essas doenças a população conhece mais, né? Já se Uhum. falou bastante. Câncer não se falou muito ainda, agora que as pessoas já aceitam mais. Mas, assim, de imediato, vai para o pronto-socorro, faz o exame certo. E eu acho que para câncer, a gente deveria ter esse mesmo caminho no sistema de saúde em qualquer situação. Se há um sinal de alerta, uma suspeita de câncer, deveria ter uma via rápida para que o paciente precocemente fizesse os exames, não numa mesma fila, talvez. Isso a gente fala de Uhum. câncer e doenças crônicas graves também, né? Sim. Uma via rápida para se afastar ou não câncer. Porque se for câncer, trata, aumenta a chance de cura, diminui custo para o sistema de saúde e esse mesmo valor pode ser reinvestido de novo na população, Mas, né? Porque uhum. quanto mais avançado, tem esse outro lado. Maiores são os custos do tratamento também e de custo Uhum. de vida, né? De qualidade de vida também. Uma coisa que o senhor comentou que eu lembro da faculdade, assim, eu tinha professores que falavam, né, vocês vão fazer uma especialidade, vão se especializar em alguma coisa, mas na emergência você tem que ter aquele feeling, você pode não saber o que está acontecendo, mas você precisa reconhecer quem é o paciente grave, que vai precisar internar, que vai precisar investigar, quem é o paciente que você pode dar alta, e é muito interessante que na prática a gente vê que é assim, pode não ter certeza, não tenho certeza se é um infarto, se é um TEP, se é uma dissecção de aorta, mas eu estou entendendo que esse paciente está grave, então, né, e já Exatamente. deixa monitorizado. É a mesma coisa no câncer. Eu posso não saber o que é, da onde é, mas o paciente está perdendo peso, está com queixas aí que vem ao pronto-socorro, procura o médico com certa frequência, com a mesma dor e não melhora, né? Isso levantar o alerta e já encaminhar o paciente o mais rápido possível para um especialista, né, para algum serviço onde ele possa investigar isso de forma mais rápida, como o senhor falou. No sistema público, às vezes fica mais complicado, né, precisa ter os exames de forma mais rápida, tudo, mas a gente conseguir que os médicos saiam né, na formação já com esse feeling seria interessante. Que o senhor acha que É. pode ser mudado assim durante a formação, né, na faculdade, com relação a isso? Não, Alguma. perfeito. É por isso que a gente defende essa questão do olhar oncológico. Acho que a gente na faculdade, a gente tem muito esse olhar de isso é urgência, é uma emergência. Posso até não entender o que é agora, mas vamos internar, deixa observação, vamos fazer algum exame, vai investigar. E o câncer dá a impressão, às vezes, pelo menos que a gente vê na faculdade, às vezes, não, espera, esse sinal depois você marca a consulta. E é a rotina. Então, e muitas vezes são sinais, sintomas que podem se assemelhar a doenças benignas, né, numa fase inicial. A gente acaba vendo muito, com muita frequência, né? Vários exemplos, como você falou, anemia ferropriva, que você vai investigar, o paciente passa às vezes meses até descobrir um tumor do intestino, dor nas costas, depois vai ver que pode ser um tumor de pâncreas, diabetes que apareceu, mieloma. Então, tem vários sinais e sintomas que, se o médico tivesse tá com a informação pronta para uso, né? E a atenção, uma alta suspeição. Então, isso é uma coisa que eu acho que nós, oncologistas, temos que criar, viu, Silvia? E é por isso que a gente está tentando promover isso. Nós temos que criar esse olhar oncológico. Ele, hoje em dia, não existe dessa forma, não parece ser tanto uma prioridade. Então, o paciente, às vezes, passa num consultório com uma queixa, por mais que, às vezes, foi visto outro sintoma, muitas vezes não é investigado, não é, com certeza, paciente jovem, não parece, não é nada, né? Então, isso deve ser mudado. Então, acho que começa com as pessoas tentando mudar. Na verdade, isso tudo começou, essa ideia de ampliar o que a gente faz. A gente faz assistência, né? A gente cuida um a um paciente, mas eu Uhum. acho que a gente pode ajudar também passando informação para mais gente, para a população e para outros médicos que podem replicar esse conhecimento também.
Então, talvez aquilo que a gente está fazendo consiga atingir um número muito maior de pessoas. Eu acho que esse é a nossa causa, o nosso propósito. E daí que. Assim, isso tudo veio a partir dos problemas que a gente vê no dia a dia, como você falou. Então, eu cansei de ver um monte de paciente chegando com uma doença super avançada, infelizmente, sem um diagnóstico adequado, ou uma demora, ou porque o paciente não entendeu que aquilo preocupava, ou porque o nosso colega não entendeu de início também, ou porque atrasou o diagnóstico. Aí tinha duas opções, né? Ele sempre vê isso. Ou a gente, vou continuar recebendo assim, porque não tem o que fazer, ou a outra opção era justamente, não, vamos tentar fazer alguma coisa. Então, Agir, né? na verdade, isso veio, essa ideia nossa, para tentar ajudar, claro que isso sozinho não resolve, a resolver um problema real, grave, que acontece na saúde pública, não só no Brasil, mas hoje no mundo inteiro também. E acho interessante também, porque a gente tem bastante seguidor de outras áreas também. Todos os profissionais de saúde, na verdade, né, podem contribuir. Então, é muito comum a gente ver diagnóstico de tumores de cabeça e pescoço sendo feito por dentistas, né, por outros especialistas que estão ali, equipe de enfermagem também ajudando. Então, para a gente educar não só os médicos generalistas, como os outros profissionais de saúde e os pacientes, que com certeza, estando mais informados, estando cientes aí dos sinais de alarme, dos alertas e dos fatores de risco, acho importante também a gente, né, pontuar isso, que a gente fazendo um raciocínio aí junto com os fatores de risco também consegue promover aí uma melhor assistência, um diagnóstico precoce aí é o nosso objetivo. Não, exatamente. Só voltando um pouquinho, acho que acabei não respondendo, mas o que a gente pode fazer realmente na área médica? Eu acho que, primeiro, a gente tem que tentar passar essa informação, passar esse conhecimento. As faculdades, eu acho que deveriam ter a oncologia como disciplina obrigatória. É algo que alguma sociedade de oncologia tem tentado fazer, né, há muito tempo já, e continuam dessa forma. Algumas faculdades já entenderam que isso é importante, né? Eu acho que tem o nosso papel também, como sociedade, vamos dizer assim, né? E nós estamos criamos já, está pronto, tá para sair um curso realmente para ensinar esse raciocínio oncológico, esse olhar oncológico. Não é só decorar os sintomas, isso pode ser câncer. Isso é fácil, a gente tem, né? Mas realmente criar esse raciocínio, essa visão crítica, entender como que o paciente pode chegar, conhecer esses fundamentos e fazer um primeiro atendimento adequado, aumentando a chance do paciente. Como você falou, 95% mais até dos casos de câncer não são diagnosticados pelos oncologistas, né? São por todos os médicos, todos os profissionais de saúde ou até por leigos, muitas vezes. Quando eu falo médicos não oncologistas, generalistas, na verdade, qualquer médico de qualquer especialidade. Especialidade. Uhum. Exatamente. E mesmo os oncologistas, se a gente for ver bem, às vezes a gente acaba se subespecializando, mas a gente precisa ter um conhecimento nas diversas áreas, né? E em relação aos profissionais da área de saúde, também esse conhecimento eu acho que ele é muito importante para todos, porque a gente tem muito contato pessoal, os pacientes passam com a gente e conversando, examinando, isso é possível ser identificado. É até interessante, mas tem alguns relatos, né, de cabeleireiros que fizeram diagnóstico de tumores de pele, pessoal que faz tatuagem, detectando. Na pele, principalmente, a gente ouve falar mais, porque é mais fácil, né? Você olha, se você conhecer os sinais. Então, isso tudo a gente vai passar também nesses encontros com os alunos que a gente está para lançar. E a gente quer criar realmente uma rede de pessoas que reconheçam essa causa, a importância disso tudo, né? Eu tenho certeza que vocês vão ser parceiros nisso também. Vamos sim, com certeza. Depois eu quero saber tudo a respeito do curso aí para o senhor falar para a gente divulgar também, porque com certeza vai valer a pena aí para
para quem está se formando, quem dera se quando eu me formei na faculdade, soubesse cheguei na oncologia, era um mundo completamente novo, a gente tinha pouquíssima teoria de oncologia na faculdade, não passava nenhum estágio, não aprendia assim a fazer diagnóstico. Eu lembro de a gente ver vias moleculares assim no quarto ano da faculdade, aulas teóricas assim de biologia molecular, mas nada de fato para que a gente pudesse usar na prática como generalista ou como alguma outra especialidade, né? E agora só entrando, se puder entrar um pouquinho na sua área assim, mais específica, que a gente respondeu algumas perguntas aqui, sobre a cirurgia oncológica. A gente teve uma pergunta na live, se o senhor acha interessante, na caixinha de perguntas, se o senhor acha interessante e necessário que o cirurgião oncológico atualmente se ultra especialize, né? A gente tem visto cada vez mais na oncologia clínica também, a pessoa que pega um foco e vai seguir naquela área e se faz fellow, enfim. Se na cirurgia oncológica também está tendo essa tendência. Não, excelente pergunta. Olha, é uma pergunta difícil, porque eu acho que depende de alguns fatores, né? Eu acho que depende de onde você vai trabalhar, o que a população precisa, o que as pessoas ao redor precisam. Então, se você tem, às vezes, uma equipe que já faz aparelho digestivo, talvez você gosta de várias áreas, você talvez foque mais em outra. Se você está num centro super especializado em São Paulo, em Rio, Belo Horizonte, ou qualquer outra grande cidade, talvez você precise realmente subespecializar, e você não é só querer fazer uma subespecialização, você precisa ter esse suporte, né? Quanto mais subespecializado, mais suporte ao redor, equipes você precisa. E eu acho que sempre focando nessa visão também, falando especificamente do tratamento, mas uma visão multidisciplinar da oncologia, do paciente com câncer. A gente sabe hoje em dia que não é mais o cirurgião pegou o paciente a primeira vez, operei. Agora deu câncer, agora manda para o oncologista. Não é mais assim, né? A gente sabe que o diagnóstico, o estadiamento, que é justamente isso, entender qual o grau de avanço da doença, que pontos tem doença, qual a profundidade do tumor. Isso nos ajuda a fazer o planejamento do tratamento, né? Que é justamente entender, não, olha, o melhor resultado a longo prazo, baseado, né, em dados científicos, publicações e experiência dos grupos, tem melhor resultado a longo prazo, começando com químio, operando direto. Então, tudo isso faz diferença. E essa decisão ela deve ser feita no início do tratamento, né? Em relação, voltando à pergunta, então, depende bastante. Depende também, às vezes, da área. Por exemplo, tem áreas que estão evoluindo tão rápido. Na oncologia está assim, né? Hoje em dia. Uhum. Tantas novidades no diagnóstico, na avaliação de perfil molecular, perfil genético, na classificação dos tumores, nas novas linhas de tratamento, imunoterapia, cirurgia robótica, laparoscópica. Então, tudo isso acaba levando a uma tendência, pelo menos na minha visão, de uma subespecialização, se você está num centro que te permite focar um pouco mais, né? Então, às vezes, você consegue focar porque também você tem equipes de outras áreas que consigam focar também. Mas, às vezes, você é o único médico naquela área, você acaba fazendo um pouquinho tudo que é possível. E as pessoas, os oncologistas, de uma maneira geral, que a gente vê, são todos super bem qualificados. E uma característica do médico, aí já todas as áreas, o médico, por tendência, ele é uma pessoa estudiosa, eu acredito. Que não porque passou em faculdade, não é disso, mas porque para fazer uma boa atuação, para ajudar realmente quem precisa, a gente precisa estar sempre atualizado, né? E a gente acaba estudando. Hoje em dia acaba sendo mais fácil o acesso pela internet, os artigos científicos, as publicações, os eventos, os cursos, né? Tudo Os isso vai ajudar. cursos online, né? E os eventos online, né? Os eventos, tudo ajuda. Até nesse aspecto, acho que evoluiu bastante, viu? Porque a gente sempre fez muito aquela. A gente aprendeu assim na faculdade, não sei você, mas é muito comum a gente ter muito aquela aula professoral, né? Porque faz isso, faz isso. Mas, na verdade, hoje em dia a gente sabe que a metodologia de ensino, da maneira que a gente aprende,
é muito mais conversando com os colegas, discutindo, debatendo, como a gente está fazendo aqui, né? O aprendizado em grupo, o aprendizado com as outras Uma forma pessoas. mais ativa, né? Um Isso, aprendizado mais ativo de você ir buscar o conhecimento, né? Saber as fontes, enfim. exatamente. Eu Então, aprendizado concordo. ativo, essa palavra, exatamente. A metodologia ativa é uma forma que, principalmente para profissionais então, super ocupados, né, como médico e vários profissionais de saúde, esse aprendizado ativo permite, com uma dedicação um pouquinho maior do que no que a gente aprendeu na faculdade, mas num período mais curto você saia realmente com um aprendizado efetivo, de forma prática, baseado em casos também, e para aplicar de imediato, né, no seu dia a dia. Não dá mais para todo mundo fazer curso de pós-graduação em tudo que existe, em todas as áreas, né? E o fato de fazer curso, de dar aula, de se preparar para uma aula, de se preparar para um curso, também faz a gente, né? A gente sabe que ensinando a gente aprende mais ainda. Isso Pois é, é. isso, porque é uma cadeia, né? Tem até, não sei se você viu, tem uns triângulos que tendem a representar de ensino, tudo isso. Porque, na verdade, assim, quando você ouve, você aprende um pouco, você aprende naquela hora, mas às vezes escapa rápido, né? Então, o nosso cérebro, ele foi desenvolvido, né, vamos dizer assim, para aprender com as conexões que a gente faz, com as conexões neurais, com as conexões de tudo que a gente faz, todas as atividades do nosso corpo e da nossa mente. E o ser humano também se desenvolveu criando grupos, conversando, trocando ideias, né? Então, isso que a gente chama de neuroplasticidade realmente é fundamental. Então, quando você só ouve, você só vê uma informação, é diferente se você, às vezes, escreveu com a mão, então, grava mais. Agora, se você pega aquela informação, digere a informação, vamos dizer assim, né? Metaboliza, se prepara, entende aquilo. Quando você coloca nas suas próprias palavras aquilo, quando você debate, quando você dá uma aula sobre aquilo, realmente você acaba aprendendo muito mais. Então, é até interessante isso que você falou. A gente acaba nisso aprendendo muito. Sim. Eu diria até que, mesmo como trabalhando com oncologia, eu aprendi muito esses últimos anos, entendendo um pouco mais como que a gente pode melhorar essa questão da excelência do diagnóstico precoce, além do tratamento que é o nosso dia a dia, né? É muito interessante. E eu concordo, eu vou só da minha experiência aqui com relação à subespecialização, porque eu tô no norte do Mato Grosso. Para Né? mim seria inviável, e eu já sabia disso desde o momento, desde que eu terminei a residência, que seria inviável eu pegar uma área de preferência ou fazer uma subespecialização, porque eu estou num lugar onde, né, não tem uma quantidade suficiente de oncologistas para cada um fazer uma área, se dividir em mama, em ginecológico, enfim. E, e é isso, a gente tem que se adaptar e respeitar as demandas do lugar onde a gente está. Se você está num lugar onde cabe você subespecializar e essa é a sua preferência, é super válido, né? Mas É, também dá, né, encorajar as pessoas que, como eu, quiserem enfrentar aí o mundo, porque também dá. É claro que é desafiador você fazer, né? Todos, né, numa manhã você vê câncer de próstata, mama, pâncreas, enfim, estômago e tudo junto. Mas isso a gente já foi treinado na residência para isso e a gente também, como o senhor falou, sabe buscar fonte para estudar, para, né, uma busca ativa aí do conhecimento e dar certo também sem se subespecializar. é isso mesmo. Não é o que a gente é o que a gente vê também. E eu queria até ressaltar uma coisa que você falou em relação aos fatores de risco, né? É um outro ponto que a gente está falando do diagnóstico precoce, de prevenção, talvez secundários, rastreamentos, mas conhecer os fatores de risco para câncer e várias doenças, né, crônicas, são muito importantes porque se a gente conhece o que causa, pelo menos aquilo que é evitável, né? E tem situações que não tem como prever, tem cânceres que são super agressivos,
que não dão tempo nem para prevenção, nem tem um tratamento adequado. Então, muitas vezes, a gente não consegue mudar tanto essa história. Mas, para aqueles que são preveníveis, e principalmente para os fatores de risco que são mutáveis, que são passíveis de mudança, eu acho que esses a gente precisa conhecer, todos os médicos devem conhecer, os pacientes, a população deve saber, porque com isso a gente consegue evitar, né? Tudo isso parece muito óbvio, né, Silvia? Mas o simples, às vezes, a gente esquece. Faz diferença, né? Então, você sabendo não só o fator de risco, mas sabendo o porquê, eu acho que as pessoas acabam entendendo melhor. Não deixa de ter a ver com educação, com aprendizado, né? Se você sabe o porquê, o motivo, entender um pouquinho da causa daquilo, a gente consegue evitar. Então, hoje em dia é mais fácil. Por exemplo, tabagismo se fala bastante, etilismo, crônico, mas tem vários outros fatores de risco, né? E que a gente tem como evitar, né? Então, HPV, vacina para o HPV, que está algumas vezes sobrando, a vacina para hepatite B, que a gente sabe que a hepatite B pode levar a cirrose, câncer de fígado, né? Proteção solar, então, tudo isso. A gente sabe que causa, a gente consegue muitas vezes diminuir bastante o risco de doenças crônicas e principalmente lembrando que a população está envelhecendo naturalmente, a gente tem um sistema que promove mais saúde, as pessoas vivem mais, mas o ideal até é que a gente comece a entender esses fatores da prevenção desde o início, né? Desde a infância, desde a fase de infantil mesmo. Saber que o sobrepeso, a obesidade já tem relação, né? Não só com doenças cardiovasculares, com diabetes, mas também com câncer, né? Com vários tipos de câncer. Então, a gente educar desde as crianças até os adultos, passando pelos profissionais de saúde também, para propagar, para promover saúde é essencial. Isso Tem mais mesmo. alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Que a gente já vai dar aqui 40 minutos, eu acho que... Não, olha, eu acho que, assim, pro médico, né, acho que realmente tem vários pontos que a gente pode mudar. Eu acho que a gente tem que tentar realmente, na nossa realidade, hoje em dia, com a internet, a gente consegue realmente atingir, tentar levar essa informação de forma prática, com metodologia ativa, realmente com aprendizado fácil, para vários lugares do Brasil e do mundo, né? Então, por isso que a gente iniciou, a gente quer tentar dar mais um passo aí nesse caminho e tentar realmente criar uma onda para mostrar a importância da detecção de sinais precoces. Só uma outra estatística que eu lembrei agora, por exemplo, no Reino Unido, mesmo para câncer de mama, onde há um rastreamento com mamografia, tudo, né? Ainda quase 60% dos tumores de mama são detectados com sinais precoces, né? Com sintomas e sinais. Não é com a mamografia, que deve ser continuada, né? Que deve ser feita também. Então, realmente, isso é fundamental. E eu acho que o estudante de medicina, mas não só o estudante, eu acho que quem passou pela faculdade há mais tempo, né? Deve ficar atento, pode aprender, atualizar o conhecimento nesse sentido e dessa forma, através das várias aplicações e vários em congresso, nas referências científicas, tem vários sites legais que mostram como entender os fatores de risco, como prevenir. Os cursos, né? A gente vai agora, em breve, pode acompanhar nas nossas mídias sociais, que tem essas informações. Em breve a gente vai comunicar um pouco mais de informação. Ou até, eu vou falar, pode se inscrever lá, a gente tem uma lista para receber informações, então ali vai ficar mais fácil também. No Instagram tem lá o drfelipecoimbra.com.br. E eu acho que com isso a gente realmente vai conseguir mudar a história, eu acho que aos poucos, né? E levando para quem pode realmente fazer uma política pública mais ampla, que é o governo também, da importância desse tema. Com certeza. E o curso, por curiosidade, é para médicos e estudantes de medicina? Isso? Vai ser Isso, público? isso. Esse primeiro, a gente, na verdade, assim, a gente tem uma rede, uma escola, chama RAI. Então, vocês estão bem breves.
mas obviamente que o primeiro curso tinha que ser sobre isso, porque é o que eu faço, né? E a gente tem um time, não sou só eu, então tem comunicador, tem pedagogo, tem jornalista, tem os profissionais de produção. Então isso realmente vai sair com uma excelente qualidade, está bem legal, e numa metodologia realmente para que todos aprendam baseados em casos clínicos. E o que a gente quer realmente ensinar é tudo isso que a gente falou. São os fundamentos, como fazer o primeiro atendimento, dar segurança para o médico, né, atender. Esses pacientes passam. Outro dia eu fiz uma pergunta: você já atendeu um paciente assim, oncológico? Às vezes a pessoa não sabe, mas certamente já atendeu, né? Às vezes passa mesmo. Uhum. Então, isso realmente pode ajudar e é o que a gente quer fazer. E a gente conta com o apoio de vocês também. Joia, com certeza. A gente... E oncologista pode fazer também? Que Também, a também. gente... Olha, interessante. interessante. É interessante essa pergunta, porque assim, realmente essa questão de prevenção e diagnóstico precoce, a gente acha que sabe, mas quando É. você vai ler a fundo, você vai ver que tem tanta coisa que você já não lembra tanto da faculdade, ou que você estudou mesmo há muito tempo atrás, e que faz toda a diferença, E a entendeu? gente, no centro de referência, eu falo por mim, né? Quando estava na residência, os pacientes já chegavam todos com diagnóstico. Aí no C. Camargo, É, os pacientes já chegavam com diagnóstico. E hoje, na minha área de atuação, eu faço o diagnóstico, eu faço a investigação, eu, né, peço a biópsia, escolho o melhor lugar. Antes, os pacientes já vinham com tudo pronto, já até às vezes estadiados. Então, a isso. gente, mesmo oncologista, tem muito o que aprender aí para É, atender melhor esses pacientes, com certeza. Então, eu vou deixar anotado aqui depois na live para seguir no seu Instagram e aí a gente vai acompanhando a divulgação do isso. curso, né? Tá E joia, o obrigado. pessoal pode clicar no link também para se inscrever e receber informação, né, Isso sobre o mesmo. curso. Então, Isso. tá bom. Tá bom, mas a gente A vai gente conversando, vai divulgar. Tá bom, muito tá obrigada. bom? Boa noite. Qualquer Foi coisa que vocês excelente. precisem e que tem uma realmente tem essa mesma ideia e essa causa, vamos dizer assim, essa missão, vamos em frente, vamos ajudar também. Tá, joia. A gente também está aqui à disposição. Muito Tá obrigada. Boa bom, noite. obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau.